Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola especial sobre economia. A economia será verde, digital e inclusiva. Quase isso. Vamos falar sobre economia digital, compartilhada e descentralizada. Vamos falar sobre ativos que, mesmo num mercado instável, proporcionaram enorme retorno de longo prazo e têm se popularizado entre os investidores brasileiros, incluindo este que vos fala. O tema de hoje é o Bitcoin e as criptomoedas. Nessa semana, durante os intervalos aqui do programa, você certamente viu ou ouviu os anúncios da CoinExt, uma exchange de criptoativos premiada nacionalmente que já soma mais de R$500 bilhão sob a sua custódia e possui mais de 250 mil correntistas. Foram muitas mensagens e comentários com dúvidas e até críticas sobre a minha escolha de investir em Bitcoin. Por isso, eu não tive dúvida. Convidei o CEO da CoinExt, o economista Zé Arthur Ribeiro, aqui para os estúdios da Jovem Pan para tirar algumas dúvidas sobre esse admirável mercado novo. No próximo bloco vocês conferem essa entrevista exclusiva, mas antes eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi sobre Bitcoin e as criptomoedas que em 2021 tiveram seu momento de celebridade por ocasião dos flashes infinitos na CPI da pandemia. Vejam a pergunta que o senador inquisidor Renan Calheiros fez ao empresário depoente Luciano Hang, sócio da Rede Avan. Confiram, porque vale a pena rir de novo. Em algum momento o senhor operou com criptomoeda, com Bitcoin ou com outros? Nem sei o que é isso. Mas nós sabemos, Luciano Hang, isso é um político profissional e senador da República que tem a profundidade intelectual de um pires e não domina os assuntos sobre os quais legisla e debate. Mas não menosprezemos a esperteza do senhor Renan Calheiros. A área de especialidade do senador encontra-se devidamente documentada nas gavetas e nos escaninhos do STF, onde os seus inquéritos, em número recorde, acumulam poeira há anos. Mas voltemos às criptomoedas e aproveitemos os erros folclóricos do Sr. Calheiros em benefício da didática. A pronúncia correta, naturalmente, não é criptomoeda, é criptomoeda. Cripto é um termo grego que significa oculto, secreto. É o mesmo prefixo utilizado na palavra criptografia, a técnica de cifrar a escrita, de aplicar códigos à linguagem para que a mensagem só possa ser compreendida pelo seu devido destinatário. A criptografia protege os dados nesse nosso mundo digital e é um conceito fundamental para a segurança da informação. Tanto que nos aplicativos de mensagem, como é o caso do WhatsApp, você encontra notificações assegurando que a criptografia é de ponta a ponta, garantindo o sigilo absoluto dos seus textos, dos seus áudios, dos seus vídeos, os seus segredos. E foi a ideia de um código digital, um código seguro e inviolável, que transformasse bytes em uma reserva de valor sujeita ao mercado livre e descentralizado, que deu origem ao Bitcoin, a nossa primeira criptomoeda. A criação do Bitcoin é envolta em mistério, mas a comunidade tecnológica e financeira é unânime em reconhecer a eficiência e até a elegância do seu código, que em certos aspectos imita a nossa relação com o ouro, que é a mais conhecida e mais longeva reserva de valor da humanidade. Assim como é com os metais preciosos, novos bitcoins são extraídos por mineração, um processo caro e complexo de processamento de dados que exige uma enorme capacidade computacional. E quanto mais bitcoins são extraídos, mais difícil fica de minerá-los, exatamente como o ouro. Mas as semelhanças não param por aí, porque uma hora o ouro acaba. E o mesmo vai acontecer com o Bitcoin, quando houver 21 milhões de unidades mineradas, o que, segundo as estimativas dos especialistas, só vai ocorrer no próximo século. E, na minha opinião, esse é o principal denominador comum entre o ouro e o Bitcoin, a escassez, a quantidade limitada de um determinado bem. E a lei da oferta e da procura é implacável. Aquilo que falta e que muita gente quer acaba se valorizando. Em dezembro de 2018, um Bitcoin valia R$14 mil. Um ano depois, 29 mil. No final de 2020, o preço subiu mais ainda e bateu R$138 mil. E essa tendência de alta se manteve. Em 31 de dezembro do ano passado, um Bitcoin valia R$265 mil. Em outras palavras, se eu tivesse comprado um Bitcoin no último dia de 2018, 3 anos depois, nós teríamos um lucro bruto superior a R$250 mil, uma valorização aí de 1.700%. Mas quando a gente olha o gráfico do Bitcoin nos últimos 5 anos, a gente percebe que os bons resultados no médio e longo prazo mascaram períodos de queda acentuada como o que nós estamos vivendo agora.
Se você tivesse comprado um Bitcoin no último dia de 2021, hoje ele valeria R$67 mil a menos, uma desvalorização de 25% em menos de um mês. E diante de um mercado tão volátil, você pode me perguntar, por que você, Caio, decidiu investir em Bitcoin e criptoativos? Bom, em primeiro lugar, porque os números de longo prazo me interessam bem mais do que essas oscilações do curto prazo. Depois, porque o melhor momento para investir num ativo no qual você acredita é quando o preço está em baixa. E aqui vale resgatar aquela valiosa lição do Warren Buffett. O mercado é um mecanismo que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Mas o que de fato me levou finalmente a aderir ao Bitcoin foi o seu grande diferencial, a sua independência em relação a governos e políticas econômicas. Hoje, as moedas em circulação no mundo, elas têm natureza fiduciária, ou seja, elas não têm valor próprio, não têm valor intrínseco, como é o caso do ouro. O seu valor depende da confiança do mercado de que os governos nacionais honrarão seus compromissos financeiros. Em outras palavras, o lastro das moedas é uma questão de fé, mas uma fé muito vulnerável aos mandos e desmandos de políticos e burocratas. Isso vale para governos com crédito ruim, como é o caso da Venezuela ou da Argentina, onde a inflação disparou sob a administração da esquerda socialista, mas isso também vale para os Estados Unidos da América, onde o governo vem despejando dólares a uma taxa alarmante, gerando enorme pressão inflacionária. Então, como grande parte da economia global é lastreada em dólar, uma crise na moeda americana repercutiria negativamente em todo o mundo. E para mim, é isso que faz o Bitcoin uma opção tão interessante como reserva de valor. Ela não é lastreada no dólar ou qualquer outra moeda. Ela não fica sujeita a políticos, não é controlada por bancos centrais e é muito mais fácil de carregar e de fracionar do que o ouro. Para nos aprofundarmos aí nesse tema tão interessante e complexo, no próximo bloco eu entrevisto o CEO da CoinExt, a premiada exchange de criptomoedas que eu uso para as minhas transações de Bitcoin. Lembrando que a versão integral dessa conversa você só encontra no canal Caio Coppola do YouTube. Nos vemos em instantes. Boletim Coppola. Você que faz parte da audiência cada vez maior da Jovem Pan já sabe a importância de consumir informação sem deformação. Mas além de ouvintes e espectadores, nós também podemos e devemos ser leitores de política. Por isso, eu faço um convite especial para que você conheça a Revista Oeste. Passeie pelos artigos do Augusto Nunes, saboreie os textos do J.R. Guzzo e não esqueça de visitar a minha coluna que estreia por lá nesta sexta-feira. Acesse revistaoeste.com/Caio ou clique aqui embaixo no link do descritivo e resgate o prazer da boa leitura política. O que você pensa sobre Bitcoin? Você acha que as criptomoedas são um investimento inteligente? Bom, essa é a sua opinião e você tem todo o direito a ela. Mas contra fatos, não há argumentos. O Bitcoin superou o ouro. É o ativo que mais valorizou nos últimos 3 anos. E para comprar Bitcoin, eu uso a CoinExt, marca premiada como a melhor exchange brasileira. Para investir em ativos digitais de maneira fácil e segura, abra sua conta na CoinExt e ganhe R$25 para experimentar a plataforma. É só clicar no link que está aqui embaixo no descritivo desse vídeo ou acessar coinext.com.br/JP. Como comentarista político e consumidor de notícias, eu sei que o Brasil ainda é carente de bom jornalismo, mas não desanime. Nesse oceano de desinformação, ainda existem ilhas de excelência na imprensa nacional. Um exemplo é a Gazeta do Povo, um jornal comprometido com a liberdade. Eu e vários colegas que eu admiro apoiamos a Gazeta como colunistas, escrevendo artigos toda semana, mas nós contamos com você para nos apoiar como assinante. Acesse gazetadopovo.com.br/Caio ou clique no link do descritivo desse vídeo e saiba mais. Boletim Coppola. Eu recebo aqui nos estúdios da Jovem Pan o José Arthur Ribeiro, economista pela Universidade de Roma, ex-consultor da PwC, ex-CFO de multinacionais como Vodafone e Hexagon e agora CEO da CoinExt, premiada como a melhor exchange de criptomoedas entre as corretoras brasileiras. Zé Arthur, seja muito bem-vindo aqui ao Boletim Coppola. Bom, inicialmente, obrigado, Caio, pelo convite, parabéns pelo sucesso tremendo do Boletim. Muito obrigado. E pela carreira. Vamos lá, vamos bater esse papo. A primeira dúvida que eu tenho, na verdade, é de natureza pessoal.
Estava vendo aqui pela sua formação, pelo seu currículo, parece ser uma carreira de muito sucesso aí no meio executivo, mas bem tradicional, trabalhando em grandes empresas e tal. Como é que foi essa migração para um mercado, vamos dizer assim, tão inovador, né? Um pioneiro, inclusive, nessa área? A grande verdade é que eu nunca imaginei empreender algum dia. Acho que eu sempre tive uma carreira bem tradicional, bem quadrada, formei em economia, depois trabalhei 9 anos na PwC, fiz contabilidade, enfim, assinando balanço e depois, né, do outro lado da mesa como diretor financeiro em multinacionais. Mas eu descobri, eu já tinha ouvido falar, obviamente, né, em Bitcoin, etc., mas a grande verdade é que acho que como a grande maioria das pessoas eu tinha um grande preconceito, né, sobre Bitcoin, parecia um dinheiro, né, de tráfico de drogas, alguma coisa nessa linha, até que fui instigado por meu atual sócio hoje, da Coinext, que fez uma operação de Bitcoin, me contou um pouquinho sobre essa operação, enfim, ganhou um dinheiro fazendo naquele momento arbitragem entre Estados Unidos e Brasil. E eu fiquei ali, né, curioso sobre aquele tema e fui tentar fazer uma operação igual ele tinha feito e fiquei completamente fascinado, tá? Essa é a verdade. Fiquei realmente encantado com aquilo ali que eu estava entendendo ali principalmente enquanto economista, né? Não sou uma pessoa que trabalha na área de computação, enfim, para entender a parte técnica por trás de blockchain no primeiro momento. Hoje já entendo muito mais, mas naquele primeiro momento o que me fez realmente ficar encantado foi realmente um pouco da econometria, né? da dinâmica do Bitcoin enquanto ativo digital, enquanto uma disrupção tecnológica, enquanto uma nova classe de ativos, um ativo absolutamente escasso. E aquilo tudo ali, quando entendi, enfim, comecei a ir a fundo, ler, ver vídeos no YouTube, procurar referências, né, sobre o assunto, a verdade é que eu fiquei completamente fascinado e entrei de cara. Então, assim, foi uma questão meio que de intuição. Acho que a intuição falou muito mais alto, né, do que a razão. Meu segundo filho estava nascendo, seria uma loucura sair, largar uma vida, né, tradicional, uma carreira executiva ali, de certa forma até confortável, né, para poder empreender e arriscar num segmento completamente novo, naquele momento, né, com vários pontos de interrogação, regulamentação, etc. Mas a verdade é que não saía da minha cabeça. Eu tinha certeza, alguma coisa realmente falava que eu tinha que entrar e viver essa revolução que estava acontecendo. E, Arthur, que ano que foi isso? Isso foi 2017. Bom, de lá para cá a gente sabe, né, os números, a gente acabou de fazer um editorial sobre isso, a valorização do Bitcoin foi tremenda, mas também a gente está, inclusive agora, passando por um momento de muita volatilidade, né, de uma desvalorização bastante acentuada. Então, como explicar e como lidar com essa volatilidade do mercado e quais as explicações, né, que um especialista na área teria para isso, se é que isso é possível? Não, perfeito. Inclusive, eu acho que é super pertinente a gente ter esse bate-papo, acho que nesse momento, né, de queda dos preços do criptoativo. Na verdade, acho que tem que se falar que não é só um privilégio agora essa queda, né, dos criptoativos. Acho que o mercado como um todo tem sofrido quedas por questões, enfim, econômicas que já vêm de algum tempo, de alguns meses da China. Tem questões também, pressões, né, inflacionárias nos Estados Unidos, o que faz com que os Estados Unidos tende a elevar a taxa de juros e existe uma fuga do mercado de capitais. Isso inclui, obviamente, cripto dentro desse mercado institucional, e aí faz com que as pessoas corram, enfim, para títulos como, né, títulos do governo americano e tem realmente uma fuga de liquidez, o que faz com que os preços acabem caindo. Mas é importante entender um pouco, né, do fenômeno, como é que funciona esse mercado, né, de criptoativos. De fato, é um mercado extremamente volátil, mas o bonito desse mercado é que não tem interferência, né, de uma empresa, de um governo, de uma pessoa, enfim. Claro que você tem pessoas que conseguem movimentar porque tem mais ou menos criptomoedas em seus portfólios, em suas carteiras, mas é um mercado onde a demanda e a oferta ela corre naturalmente. O livre mercado, ele acontece na essência, né, dentro do mercado de criptoativos. E isso, obviamente, como é um mercado 24/7, né, não tem circuit break, não tem nenhum fenômeno externo ali incomodando, enfim, ou acabando, ou impedindo que esse mercado ocorra de forma natural, o preço acaba também sofrendo essas variações mais expressivas. Mas aí não existe um risco, de repente, vamos chamar de um abuso do poder econômico, enfim, de grandes grupos de interesse, ou até mesmo de governos,
né, de fazerem uma posição nos criptoativos? Já houve, talvez no passado, lá atrás, se a gente estiver falando aí de 5 anos, a gente realmente via carteiras muito mais concentradas. A grande verdade é que hoje isso está muito bem pulverizado entre diversos investidores ao redor do mundo. A gente está falando de mais de 76 milhões, né, de carteiras ou de investidores que possuem algum tipo de criptoativo a nível global. Então eu acho que esse risco é muito menor, né? O que impacta realmente é uma questão de demanda e oferta, e a verdade é que desde 2017, quando a gente, né, quando houve ali aquele pico e depois uma queda do Bitcoin, a verdade é que houve um amadurecimento muito grande dos investidores, uma entrada, né, grande de novos investidores, inclusive investidores institucionais. Fundos começam a entrar agora nesse mercado, né? Existe uma flexibilização por parte dos reguladores, então a demanda continua crescente e começa, né, e o mercado continua cada vez adquirindo novos investidores, o que diminui um pouco esse risco dessa concentração. Aliás, agora a pergunta de $1 milhão. Aliás, a pergunta com potencial de $1 milhão, já que você falou aí na entrada de novos investidores e tal. É um bom momento para fazer como eu e entrar no mercado de Bitcoin e de criptomoedas? Esse é um bom ponto, né? Inclusive, eu até queria ouvir de você, Caio, se possível for, né, o que te fez entrar nesse momento. Eu acho que é um momento super, né, razoável, na medida em que os investidores, eles tendem, principalmente aqueles investidores que desconhecem ou que nunca entraram nesse tipo de mercado, eles preferem entrar quando o preço do ativo está atingindo máximas históricas. Então, o que a gente chama de all-time high. Né? E nesses momentos de máxima histórica, muita gente vem, né, me procurar, vem no WhatsApp, eu venho no LinkedIn, enfim, algumas, né, nas redes sociais, realmente perguntando como é que faz para entrar, né? E são momentos, obviamente, né, de cautela. Na verdade, são momentos que exigem cautela por parte do investidor. E quase ninguém comenta nesses momentos, ou entra nesses momentos de baixa, que é quando realmente o americano chama de buy the dip, né? Ou seja, compre na baixa e venda na alta. Seria um jargão assim, comum no mercado financeiro. Isso é aplicável absolutamente ao mercado de cripto. Sim, a minha lógica foi exatamente essa, porque também no mercado de ações eu entrei no momento de baixa de ações de uma estatal. No caso foi a Petrobras. Eu observei que isso também estava acontecendo, mas no caso da cripto tem muito a ver com o lastro, né? E com as questões basilares de economia. Eu particularmente, seja aí por questões políticas ou econômicas, eu não diria ideológicas, mas por questões políticas mesmo, eu não tenho tanta confiança no governo americano, na tomada de decisão do governo americano. Então a gente tem esse pacote, você falou daí da influência de governos e tal, então você tem essa expansão monetária sem precedentes, essa pressão inflacionária. Imagina, os Estados Unidos está com a maior inflação dos últimos 40 anos. Perfeito. Né? Então um pacote aí de estímulos que muitos reputam como absolutamente desnecessário nesse momento. Né? Então, considerando que de repente a gente pode passar aí por um colapso, né, das coisas como a gente conhece, de repente até de uma perspectiva conservadora, é bom colocar aí os ovos em cestas diferentes. Exatamente. Perfeito. Então, foi isso que me levou pro Bitcoin. Eu tenho uma pergunta, inclusive, sobre lastro. Se você pudesse assim, explicar didaticamente, né, pro leigo ou para quem está se interessando agora para Bitcoin, qual que é o lastro do Bitcoin? O que garante aquilo que você já se referiu como reserva de valor da criptomoeda? Perfeito. E essa é uma das perguntas que eu mais gosto de responder, inclusive para outros economistas, colegas, né, que questionam, mas qual que é o lastro eventual, né, do Bitcoin? Eu acho que o primeiro conceito que tem que estar claro para todo mundo que faz esse tipo de pergunta é o conceito de lastro, né? O que é lastro? E o lastro está diretamente ligado à escassez. Então, quando a gente fala que o ouro é um lastro natural, é porque ele tem propriedades físicas e químicas que o deixam naturalmente escasso, né, na natureza. E o Bitcoin, ele é escasso. Isso acho que seria, assim, se alguém nesse nosso bate-papo, né, pudesse sair com um conceito sobre Bitcoin especialmente, eu diria que é o conceito de que o Bitcoin é escasso na medida em que só vão existir 21 milhões de unidades. E isso está claro, né, no software, no algoritmo do Bitcoin, né, e a 21ª unidade, ou fração do Bitcoin, só vai ser criada, minerada, né, lá meados de 2138, 2140. Então, esse é um conceito muito importante das pessoas entenderem, né? O que faz com que o Bitcoin tenha o preço que hoje, variando aí na ordem de 210 mil reais,
é exatamente o fato dele ser digitalmente escasso, assim como o ouro é fisicamente escasso na natureza. Né? Mas é muito louco, isso transcende um pouco a nossa capacidade de... É como se você reproduzisse em código, né, a escassez que a gente verifica na natureza ou esse tipo de coisa. Exatamente. Né? E o que o criador do Bitcoin, que é um eterno segredo assim, da humanidade, né, o Satoshi Nakamoto, enfim, que é esse pseudônimo que se deu para o criador do Bitcoin, o que ele criou foi exatamente isso, é refletir no mundo digital, né, o que o ouro é no mundo físico. Né, na medida em que também o Bitcoin, quanto mais Bitcoins são minerados, ou seja, eles entram em circulação, como, né, e o Bitcoin que se cria na rede, é exatamente aquele Bitcoin para remunerar as pessoas que contribuem com a rede, né, são os computadores que fazem aquela mineração, ou seja, não tem almoço grátis. Né? Então, ou seja, para que a gente vai pegar um computador e usá-lo para registrar as transações de Bitcoin que acontecem entre eu e você, por exemplo. Né? Isso tudo acontece, né, porque o minerador recebe uma recompensa econômica, que são os Bitcoins criados na rede. E esses Bitcoins criados, né, que vão formar os 21 milhões que eu acabei de falar, né, ele também tem uma curva deflacionária super interessante, que as pessoas precisam entender isso. E assim como o ouro, quanto mais ouro você lavra da natureza, né, em tese, menos ouro disponível tem. Né? E o Bitcoin acontece a mesma coisa, na medida em que, lá no começo, quando ele foi criado, né, em 2009, né, você, a cada 10 minutos, na rede, a cada bloco minerado, o minerador ganhava 50 bitcoins a cada 10 minutos. 50 bitcoins a cada 10 minutos. E existe um fenômeno, né, uma curva deflacionária, que a cada 4 anos, mais ou menos 220 mil blocos, esse número de bitcoins criados cai pela metade. Então, eram 50, 2013 a 2017, 25, 2017 a 2021, 12,5, e agora, a partir do ano passado, maio, quando teve esse último halving, que é um fenômeno que a gente chama, a gente está em 6,25 bitcoins criados na rede, né, a cada 10 minutos, a cada bloco minerado. Aliás, é um fenômeno incrível, porque você tem uma curva deflacionária, né, do ativo. Isso é muito interessante. Arthur, você mencionou aí os primórdios do Bitcoin. E eu sempre fui fascinado por aquelas histórias de pessoas que perderam, né, a chave lá do seu wallet, e assim, casos até de pessoas jovens que perderam, a gente está falando coisa na ordem de 50 milhões de dólares. Eu vi um caso de 80 milhões de dólares. E isso também acaba entrando aí no inconsciente coletivo, no imaginário popular, na verdade, como um risco, né? Porque, onde está a custódia, né, desse ativo que eu tenho? Será que eu não vou perder e tal? O que mudou e como que as exchanges, as corretoras, elas atuam no sentido de dar mais segurança, né, para as transações e também para a custódia desse novo tipo de ativo, né, vamos chamar assim? Essa talvez seja uma das principais dificuldades do investidor comum, né, de entender que ele... Onde está meu dinheiro? Onde está meu dinheiro? Quer dizer, ele não consegue materializar, ele não consegue visualizar esse dinheiro, né? Mas a gente começa a viver um mundo digital, então é importante abrir a cabeça e entender que, poxa, também igual no passado a gente tinha lá um bilhete de passagem aérea físico, né, cheio de paginazinhas impressas ali, uma coisa, enfim. Hoje não, hoje você chega com o seu documento direto ali. Então é importante desmistificar essa questão da materialização, né? E dito isso, então, vencido essa etapa, a questão da custódia é talvez a principal dificuldade e o medo das pessoas, né, de acessarem esse tipo de mercado. Obviamente nós, enquanto corretora, exchange de criptoativos, a gente tem toda uma sistemática de custódia, a gente vive isso todo dia, o dia todo, então existe já procedimentos de segurança né, internos para manter realmente esses ativos, os ativos dos nossos clientes, custodiados por nós, né, de forma bastante segura. Tá? E aí a gente entra num conceito que também é importante o investidor entender, é o chamado hot wallet e cold wallet. A carteira quente e a carteira fria. A carteira quente, rapidamente explicando, é aquela que está ligada na internet. Então é uma carteira que está suscetível, eventualmente, embora muito difícil, porque tem uma criptografia pesada por trás, mas como ela está ligada à internet, ela está suscetível a algum tipo de ataque cibernético, etc. Essa carteira a gente mantém um saldo mínimo necessário, como se fosse o caixa do banco, o mínimo de dinheiro ali necessário para a movimentação do dia a dia. Já a cold wallet, que é essa carteira fria, ela fica desconectada da internet, então, portanto, é impossível,
né? É impossível realmente ela ser invadida digitalmente, tá? E ali sim seria o cofre, né? O cofre central ali do banco, quer dizer, você tem todo um procedimento que inviabiliza as pessoas a chegarem até aquela determinada carteira. E tem todo um procedimento de multi-assinaturas, diversas pessoas precisam assinar para haver ali dentro dessa carteira algum tipo de transferência, tá? Então esse é importante. Então nós, enquanto, obviamente, profissionais, temos procedimentos internos para cuidar disso. Agora, o investidor, né, é importante ele entender que ele pode ser o dono do próprio dinheiro, ele pode ter a própria custódia, ele não precisa de um banco ou de uma corretora, enfim, ele não precisa de um terceiro para cuidar. Se ele quiser, ele tem autonomia total. Ele tem autonomia total. Isso é muito interessante, né? Na medida que a gente tira esse intermediário custodiante, ele pode ser o dono do próprio recurso, né, e cuidar dele. Agora, é importante, né, é saber manusear, é importante saber cuidar das chaves, da chave privada, é importante, né, saber cuidar ali das palavras, tem algumas palavras-chave. Hoje na Coinext, por exemplo, a gente tem uma área de educação e conteúdos específicos sobre como o investidor ele faz para ter a própria a carteira, para manusear e controlar a própria carteira, os cuidados que ele precisa ter para poder custodiar isso dentro de uma cold wallet, uma hard wallet dele próprio. Depende um pouquinho de estudo ali, ou de entendimento, gastar uma meia horinha, uma hora para poder entender, né, como que faz isso. Mas depois que entende, Caio, é interessante, fica uma coisa realmente fácil e acessível para qualquer um. Tem que vencer esse medo inicial, né, e experimentar. E o que eu sempre falo, né, começa com pouco. Então, você vai transferir da corretora para a sua carteira própria, transfere uma quantia pequena, deu certo, entendeu como funciona, aí sim você transfere a quantia maior subsequentemente. Né? Então, a última pergunta eu vou pegar carona aí um pouco no que você disse, né? Já que você individualizou o investidor, porque é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Olha, eu estou interessado em entrar nesse mercado de criptoativos, vou dar uma olhada em Bitcoin, Ethereum, outras moedas. Falando como especialista, né, e que já conhece, já viu muita coisa acontecer, que reconheceu aqui que é um mercado que tem bastante volatilidade, né, apesar de ser um mercado livre, independente, que tem autonomia de investimento, esse tipo de coisa. Qual que você acha que é a proporção ideal, né, para uma pessoa investir do seu portfólio de investimento em criptoativos? Essa é uma ótima pergunta. E o que a gente sempre recomenda, acho que para o investidor que tem um pouco mais conservador, tá, é ali até 3%, no máximo 5% do portfólio de investimento, né, ser direcionado para criptoativos. Mas é importante ter criptoativos, ou seja, é importante não ficar de fora de como eu falei, né, dessa revolução que está acontecendo a nível macroeconômico globalmente, que é o surgimento dessa nova classe de ativos. Para aquele que é um pouco mais arrojado, eu diria até 10%. Né? E é bom acompanhar, obviamente, entender antes de entrar, estudar um pouquinho e testar, claro, testa com um valor, né, menos expressivo, e depois, obviamente, continua. Não sei, se você puder me permitir, não sei quanto você pensa em investir ou já investiu alguma parte do seu portfólio. Olha, para minha surpresa, então, eu sou um investidor com perfil arrojado, mas então eu volto à pergunta, né? Você falou aí, então, o conservador em 3% a 5%, perfil mais arrojado até 10%. Quanto do seu portfólio está em criptoativos, Arthur? Poxa, eu acho que eu nunca respondi essa pergunta. Essa pergunta é extremamente indelicada de ser feita para o entrevistado, mas aqui no boletim a gente põe o dedo na ferida. Mas é interessante, porque acho que como uma pessoa que fundou uma corretora, enfim, né, que está ali no dia a dia, né, acho que as pessoas entendem ou me veem como se eu tivesse realmente 100% do meu portfólio alocado em cripto, né? Ou seja, eu sou um louco, mas na grande verdade eu tenho 38%, que eu já acho, assim, de certa forma até bastante arrojado. Mega arrojado. Mas é o que a gente, né, enfim, é o que eu chamo de skin in the game. A gente realmente acredita nos fundamentos econômicos que estão por trás dos criptoativos, principalmente aqueles muito mais, né, maduros e já consensualmente, enfim, aceitos dentro desse mercado, né, que tem, enfim, toda uma força computacional por trás, já um número de investidores, né, considerável, que garantem ali a força, enfim,
de toda essa rede. Tá certo. Zé Arthur, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui no Boletim Coppola. E para quem se interessou em investir em Bitcoin e outras criptomoedas, é só acessar o link da Coinext no descritivo do vídeo ou visitar coinext.com.br/JP. Muito obrigado, bons investimentos e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.